Quiz de usinagem com assunto entorneamento, parte 1. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta. Depois vou explicar a resposta e daí passarei para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. O que é o torneamento? Resposta correta: um processo de usinagem para moldar peças cilíndricas. Basicamente, o torneamento gera formas cilíndricas com uma ferramenta de corte usinando com uma única aresta e, na maioria dos casos, a ferramenta é estacionária e a peça gira. Pergunta número 2. Qual a máquina-ferramenta utilizada no processo de torneamento? Resposta correta: torno. O torno é a máquina usada para o processo de torneamento. Seu funcionamento se dá pela rotação da peça através da placa e a remoção de material pela ferramenta que fica na torre. Pergunta número 3. Qual é a ferramenta de corte principal usada no torneamento? Resposta correta: inserto de metal duro. Existem diversos materiais de ferramentas para uso no torneamento, porém a mais equilibrada em custo-benefício geralmente é as de metal duro e por isso são as mais comuns. Pergunta número 4. Qual é a diferença entre o torneamento interno e o torneamento externo? Resposta correta: torneamento interno usina furos e torneamento externo usina perfis externos. Torneamento interno trabalha perfis internos e torneamento externo trabalha os perfis externos das peças. Ambos têm dificuldades e desafios próprios de fabricação. Pergunta número 5. O que é a RPM em um torno? Resposta correta: a velocidade de rotação da placa do torno. RPM significa rotações por minuto. Ela é importante para definirmos a velocidade de corte e para ajustarmos da melhor maneira os dados de corte, a fim de ganhar em custo-benefício. Pergunta número 6. Qual é a função do avanço em um processo de torneamento? Resposta correta: controlar a taxa de remoção de material. O avanço define a espessura do cavaco. Quanto maior o cavaco, mais material por rotação é retirado. Pergunta número 7. O que é uma tolerância dimensional em torneamento? Resposta correta: a variação permitida nas dimensões finais de uma peça usinada. A qualidade das peças acabadas são definidas pelas tolerâncias dimensionais, que são erros permitidos durante o processo de fabricação. Pergunta número 8. Qual é a principal característica do movimento de corte no torneamento? Resposta correta: avanço da ferramenta de corte. No torneamento, a peça gira, enquanto a ferramenta, que é estacionária, avança no sentido axial, dando formas simples e complexas à peça acabada. Pergunta número 9. O que é uma pastilha de corte em torneamento? Resposta correta: uma ferramenta de corte intercambiável. As pastilhas são excelentes no custo-benefício por suas excelentes características de produção e baixo custo. Pergunta número 10. Qual é a função do cabeçote móvel em uma máquina de torneamento CNC?
Resposta correta: movimentar a ferramenta de corte para formar a peça. Já que a ferramenta de corte é estacionária, o carro móvel tem a função de movê-la para que esta faça a remoção do material pretendido. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar e também de comentar o que você achou e uma sugestão para novos vídeos. Até mais!